A palavra de Deus começa com um alerta que corta como espada. E eu achei algo mais amargo do que a morte à mulher cujo coração é rede e armadilha e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus escapa dela, mas o pecador é por ela apanhado. Eclesiastés 7. Olha, esse versículo não é um ataque contra a mulher, mas um chamado profundo à vigilância espiritual. Porque, assim como existem mulheres de luz, há também aquelas cuja alma se tornou sombra, instrumentos involuntários de perdição, quando se afastam da graça. Salomão, em sua sabedoria, viu o que muitos hoje ignoram, que o perigo mais sutil não é a espada, mas o coração desordenado, um coração que busca dominar em vez de amar, seduzir em vez de servir, controlar em vez de confiar. É por isso que o texto diz que seu coração é rede e armadilha. O que parece doçura vira veneno. Quando o amor deixa de ter Deus como centro, o Papa Bento XVI certa vez disse: quando Deus é excluído, o amor se desintegra e se transforma em egoísmo e manipulação. Essa é a raiz do alerta de Eclesiastes. Não é sobre gênero, é sobre idolatria, sobre colocar uma criatura no lugar do Criador. Quando o coração de alguém se torna o trono do próprio eu, tudo que toca se contamina. Vivemos tempos em que o amor foi banalizado e a sedução glorificada. As redes sociais, a série, as músicas, tudo ensina que o valor está em ser desejado e não em ser santo. Mas a Bíblia nos recorda, enganosa é a graça e vã é a formosura. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Provérbios 31. Sancher. Essa é a diferença entre a mulher mundana e a mulher de Deus. Uma busca o olhar dos homens. A outra busca o olhar de Deus. Sim, Lewis escreveu: se você amar qualquer coisa mais do que a Deus, até uma coisa boa, ela se tornará destrutiva. Quantos relacionamentos começaram com promessas de amor e terminaram em ruína porque o coração foi entregue a alguém em lugar de Deus? O amor que não nasce do altar termina no abismo? Homens, esse é um alerta para vocês. Não deixem que a paixão nuble o discernimento. A mulher que não teme a Deus pode parecer encantadora, mas o encanto dela é como fogo aquece no início, destrói no fim. Se ela te afasta da oração, te distrai da missão, te empurra para o pecado, não é bênção, é tziladá. Mulheres, esta palavra também é para vocês se percebem em si algo desse veneno, a busca por controle, por atenção, por poder sobre o outro. Não se condenem, convertam-se. A graça de Deus é mais forte que qualquer fraqueza. Nenhum coração é irreversível quando se ajoelha. Santo Agostinho, que conheceu as ilusões do mundo antes de se render ao amor de Cristo, escreveu: tarde te amai. Ó, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, estavas dentro de mim. E fora, e é fora que eu te buscava. Assim acontece com tantos que buscam amor onde ele não está. O verdadeiro amor não aprisiona, liberta. Quando Eclesiastes diz mais amarga que a morte, ele fala de algo espiritual. Morrer no corpo é menos doloroso do que morrer na alma. Um relacionamento fora da vontade de Deus é um lento envenenamento da fé. Por isso, o homem que agrada ao Senhor escapa dela, não porque é mais esperto, mas porque é mais obediente. O temor de Deus é o maior escudo contra a sedução. O Papa Francisco nos recorda:
O discernimento é o caminho para não confundir a voz de Deus com as vozes do mundo. É talvez ruim. Esta palavra seja o teu chamado ao discernimento. Deus está te alertando porque quer te poupar de um sofrimento que ainda não chegou. Então, fecha os olhos e ora. Senhor, dá-me sabedoria para reconhecer o que vem de Ti e o que me afasta de Ti. Purifica o meu coração de toda forma de idolatria emocional. Ensina-me a amar sem me perder, a escolher sem me corromper. Que o meu coração te pertença. Antes de pertencer a qualquer pessoa, livra-me das armadilhas do amor desordenado e faz de mim um reflexo da tua verdade. Se você deixar Deus moldar teu coração, Ele te livrará de tudo que parece doce, nos mata, e te conduzirá ao amor que salva e santifica. Eis que lhe sai ao encontro uma mulher vestida como prostituta e astuta de coração. Provérbios 7. Sir, a Bíblia não fala de roupas, apenas fala de intenções. O que Salomão descreve aqui não é a roupa em si, mas o espírito que ela manifesta um coração que deseja ser visto, admirado, desejado. O pecado da vaidade não está no espelho, mas no olhar que busca aplauso em vez de santidade. Vivemos numa época em que a exposição virou moeda. Quantas mulheres e homens também vivem em função de curtidas, de seguidores, de elogios. O corpo se tornou vitrine. É a alma esquecida. O problema não é cuidar da aparência. O problema é fazer dela um altar. Como disse C.S. Lewis, a humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. A mulher de Provérbios 7 representa o espírito da sedução que atravessa séculos. É a mentalidade que diz: eu valho pelo que mostro. Mas Deus responde: você vale porque é minha. O corpo foi feito para expressar amor, não para negociar atenção. Quando o corpo é usado para provocar, ele deixa de ser templo e vira vitrine. São Paulo orienta: as mulheres se ataviem com modéstia, com decência e sobriedade, não com tranças elaboradas. Ouro, perolá, urupacará, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam piedade. E Timoteu quer-tu. 9:10. O catecismo da Igreja Católica reforça essa verdade. A modéstia protege o mistério da pessoa e do seu amor, convida à paciência e à moderação. CIC 2521. A modéstia não é vergonha do corpo, é respeito por ele. Uma mulher modesta não se esconde. Ela revela Cristo, sua beleza, não é barulho. E testemunhou. Ela não precisa se exibir, porque carrega dentro de si uma presença que fala mais alto do que qualquer aparência. O olhar de uma mulher santa é luz, não isca. A forma como fala, se veste e se comporta, transmite paz, não provocação. Santa Maria Goretti, mártir da pureza, tinha apenas 11 anos quando preferiu morrer a pecar. Antes de morrer, perdoou o agressor e pediu a Deus que ele se arrependesse. Décadas depois, o homem convertido rezava diante de seu túmulo. Essa menina simples entendeu o que o mundo esqueceu. A pureza é força, não fraqueza. Infelizmente, o espírito da imodéstia se infiltrou até nas igrejas. Quantos buscam destaque mais do que santidade? Quantas influenciadoras da fé buscam mais reconhecimento do que conversão? Deus não busca holofotes, busca corações. A verdadeira mulher de Deus não compete por atenção, mas por servir. Romans
Estejam atentos, uma mulher que precisa constantemente ser o centro de tudo, que vive de elogios e aprovação, talvez ainda não saiba quem é em Deus. Ela precisa ser curada, não idolatrada. O homem que teme ao Senhor procura uma companheira que reflita a serenidade de Maria, não o barulho do mundo. E mulheres, não sintam condenação, sintam chamado. Deus não quer te oprimir, quer te libertar. Ele te criou bela, mas uma beleza que deve conduzir à luz, não à tentação. Ser modesta não é esconder-se, é revelar o essencial. A flor mais pura é a que floresce no silêncio do jardim e ainda assim perfuma tudo ao redor. O Papa Francisco disse: a mulher tem uma força interior de ternura que o mundo precisa redescobrir. Essa ternura nasce da humildade. E a humildade nasce do amor a Deus. A mulher que vive para agradar a Cristo não precisa competir com ninguém. Ela já é completa nele. Por isso, se o Espírito Santo te toca agora, se sentes que a vaidade tem te afastado da presença de Deus, faz uma pausa, fecha os olhos e reza comigo. Senhor Jesus, purifica meu coração de toda necessidade de ser admirada, que o meu valor esteja em Ti, não nos olhares humanos. Ensina-me a vestir-me e a agir com dignidade, lembrando que o meu corpo é Teu templo, que a minha beleza seja reflexo da Tua graça e que cada gesto meu Te glorifique. A mulher que teme ao Senhor não precisa chamar atenção, porque quem vive em santidade brilha sem querer. Tenho, porém, contra ti, que toleras essa mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse 2. Acha, entre todos os enganos espirituais, talvez o mais perigoso seja a máscara da santidade. É sobre isso que o Senhor adverte a igreja e a nós, a mulher que se dizia profetiza, mas levava outros à perdição. É símbolo do coração dividido, aquele que usa a aparência da fé como disfarce e não como caminho. O mesmo espírito de Jezabel ainda atua hoje, não apenas em mulheres, mas em qualquer pessoa que escolhe parecer piedosa sem ser transformada. Jesus foi claro: pelos frutos os conhecereis. Mateus 7. Saliu. Não é pelo discurso, nem pela aparência, mas pelos frutos, pela coerência entre o que se prega e o que se vive. Há quem saiba versículos de cor, mas não conhece o amor. Há quem levante as mãos no louvor, mas as usa para ferir. Há quem fale de Jesus em público, mas o nega na intimidade. Santo Tiago escreveu: a fé sem obras é morta. Tegudva. Arsleu. E o Papa Francisco recorda: o cristão que não dá fruto vive uma fé de museu, não de caminho. Deus não quer cristãos de vitrine. Quer discípulos que carreguem cruz e misericórdia no cotidiano. No tempo de Jezabel, havia manipulação espiritual. Ela usava linguagem religiosa para legitimar o pecado. E quantos hoje fazem o mesmo Deus entende? Dizem, enquanto permanecem em relações desordenadas, em mentiras, em soberba. O pecado disfarçado de espiritualidade é o mais difícil de vencer, porque finge ser lu. São Paulo advertiu: a Timóteo terão aparência de piedade, mas negarão o seu poder. Ketu Timoteu haron. É o retrato de quem fala sobre Deus, mas não permite que ele o transforme. É a religião sem conversão, a liturgia sem amor, a pregação sem compaixão. E há algo ainda mais sutil à vaidade espiritual, aquela satisfação escondida de ser reconhecido como santo,
sábio, ungido. Sim, és. Lewis escreveu em Cartas de um Diabo a seu aprendiz. O diabo se alegra quando o homem se orgulha da sua humildade. O orgulho disfarçado de devoção é um veneno lento e só o Espírito Santo pode curá-lo. Homens, cuidado com as mulheres e líderes que falam em nome de Deus, mas usam a fé para manipular. Se ela utiliza a Bíblia como ferramenta para se impor, se mistura profecia com orgulho, se a piedade dela serve de escudo para o pecado, saia disso. A verdadeira mulher de Deus edifica, não controla, serve, não domina. E mulheres, examinai o vosso coração. A tua fé é vivida por amor ou por aparência? É possível frequentar a igreja, orar, cantar e ainda assim estar longe de Deus porque Ele não quer apenas o som dos lábios, quer a entrega do coração. Santa Teresa d'Ávila dizia: mais vale uma única gota de amor verdadeiro que rios inteiros de devoções fingidas. O amor sincero é o critério do céu e o amor verdadeiro sempre gera frutos: paz, humildade, perdão, paciência, alegria. Se a fé não produz esses frutos, é sinal de que há algo enfermo nas raízes. Talvez o Espírito Santo esteja te chamando hoje a revisar a tua fé. Quantas vezes rezamos, mas sem amor? Quantas vezes servimos, mas sem doação? Quantas vezes falamos de Deus, mas não falamos com Ele? A santidade começa no escondido, no silêncio, nas intenções. O Papa Bento XVI ensinou: a santidade não é uma façanha humana, mas a docilidade ao Espírito Santo não é sobre fazer muito, é sobre deixar Deus agir em nós. Quando o Espírito reina, o coração se torna simples, verdadeiro, livre da hipocrisia. Então, faz esta oração comigo. Senhor Jesus, livra-me da vaidade espiritual e da aparência de santidade, que a minha fé não seja teatro, mas testemunho, que as minhas palavras coincidam com as minhas ações. Purifica o meu coração das motivações erradas e enche-me do teu Espírito Santo, que o teu amor, não o meu ego, seja a razão da minha devoção. A mulher e o homem que vive a fé com sinceridade é como uma vela acesa diante do altar, queima-se em silêncio, ilumina os outros e perfuma o ambiente sem precisar ser notada. Que ensinem as jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa, bondosas e submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tito 2, 4:5. São Paulo não escreveu essas palavras para oprimir a mulher, mas para libertá-la da escravidão da confusão. A prudência e a sobriedade são virtudes que protegem o coração feminino do ruído do mundo. Quando a alma perde a sobriedade, ela começa a tropeçar entre as luzes do prazer, do orgulho e da distração. É exatamente isso que vemos em nosso tempo mundo, que prega liberdade, mas entrega dependência, que promete felicidade, mas entrega vazio. A mulher sem Deus é aquela que perdeu o eixo da alma, busca o que satisfaz no instante e não o que edifica para a eternidade. Troca a calma da oração pela euforia da exposição, substitui o silêncio interior pelo barulho das opiniões e, sem perceba, vai se embriagando de coisas que prometem alegria, mas adoecem o espírito. São Paulo advertiu: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12. Or,
Quando a mente se embriaga com os valores do mundo, ela perde o discernimento do que é bom. Uma mulher guiada pelas emoções se torna refém das circunstâncias. Uma mulher guiada pelo Espírito Santo, mesmo em meio à tempestade, permanece firme. Santo Agostinho dizia: a liberdade não é poder fazer o que se quer, mas poder fazer o que é justo. E é isso que o Espírito Santo deseja para toda mulher, uma liberdade que nasce da ordem interior. Ser livre não é fazer tudo, é escolher bem. O Papa Francisco, ao falar sobre a sobriedade cristã, explicou: viver com sobriedade é saber dar às coisas o seu justo valor, é não ser escravo do consumo nem dos desejos, mas o mundo empurra as mulheres a acreditarem que precisam ter, mostrar, conquistar, quando, na verdade, o maior conquista e conserva a paz interior. A mulher embriagada pelo mundo busca o que brilha, mas perde o que ilumina. É seduzida pelo efêmero e esquece o essencial. E muitas vezes, essa embriaguez não é feita de álcool, mas de vaidade, comparações, inveja e uma busca incessante por aprovação. A mente se cansa, o coração se divide. Romans. Cuidado, uma mulher que vive nas distrações do mundo dificilmente terá espaço para o silêncio de Deus. Se ela precisa de estímulo constante, se nunca está satisfeita, se busca prazer mais do que propósito, o relacionamento se tornará uma montanha-russa emocional. O amor maduro não floresce no terreno da instabilidade. E mulheres, atenção! O inimigo trabalha para tirar o foco do que realmente importa. Ele te distrai com o que é passageiro para te afastar do que é eterno. A sobriedade espiritual é o escudo da mulher de Deus. Ela sabe que o prazer do mundo é como água salgada, quanto mais bebe, mais sede tem. Santa Teresa d'Ávila escreveu: nada te perturbe, nada te espante. Tudo passa, Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Essa frase resume o antídoto da embriaguez mundana. A alma centrada em Deus não se embriaga com ilusões. É importante lembrar, o cristianismo não é contra a alegria, mas contra a escravidão do prazer. Deus criou a beleza, o riso, a festa. Mas quando buscamos neles o sentido da vida, nós perdemos. O Papa Bento XVI dizia: o prazer sem amor é vazio, o amor sem Deus é frágil. Se hoje você percebe que tem vivido embriagada pelo mundo, correndo atrás de tudo, mas perdendo a paz, saiba que ainda é tempo de voltar. O Espírito Santo quer restaurar em você a serenidade, ele quer devolver o foco, a pureza e o equilíbrio da alma. Reze comigo. Senhor Jesus, limpa minha mente das distrações do mundo. Livra-me do vício de buscar o prazer em tudo que não te agrada. Enche-me com o teu espírito de sobriedade e equilíbrio. Dá-me força para viver com pureza, foco e propósito. Que o meu coração encontre em ti a alegria que o mundo não pode dar. A sobriedade é o perfume das almas livres. Uma mulher que aprendeu a dominar a si mesma é mais bela do que qualquer aparência, porque reflete em seu rosto a calma do céu. Foi assim que as santas mulheres de outrora, que punham a sua esperança em Deus, se enfeitavam sendo submissas a seus maridos, como Sara, que obedeceu a Abraão e o chamava de Senhor. Dela vos tornastes filhas.
se praticardes o bem e não vos deixardes perturbar por medo algum. 1 Pedro 3, 5, 6. Essas palavras, num mundo que idolatra a autonomia, parecem antiquadas, mas a palavra de Deus nunca é velha, ela é eterna. E aquilo que o mundo chama de submissão como fraqueza, Deus revela como fortaleza. A submissão verdadeira não é servidão, é confiança, não é opressão, é ordem divina. Vivemos tempos em que a rebeldia é glorificada, as músicas, os filmes e até certos discursos dentro da própria fé exaltam a independência, como se dependência de Deus fosse humilhação. Mas a mulher de Deus entende que toda autoridade legítima vem do alto. O próprio Cristo, o Filho de Deus, se submeteu ao Pai. Ele, sendo Deus, obedeceu até a morte. A obediência, portanto, não é sinal de inferioridade, mas de maturidade espiritual. A rebeldia, ao contrário, nasce da ferida do orgulho. É o mesmo espírito que agiu em Eva no Éden, a tentação de ser como Deus, de decidir sozinha o que é bom ou mal. E é também o mesmo espírito que fez Ló e sua esposa desobedecerem a ordem de não olhar para trás. Ela virou estátua de sal, símbolo da alma, que prefere sua própria vontade à direção de Deus. C. S. Lewis escreveu: o verdadeiro progresso é voltar o mais depressa possível para o caminho certo. O problema da rebeldia é que ela se disfarça de coragem, mas o rebelde não é o corajoso, é o teimoso. O corajoso enfrenta o mal, o teimoso enfrenta dois. O Papa Francisco ensinou: obedecer é escutar com o coração, e o coração que escuta é o coração livre. A mulher que vive em constante confronto com a autoridade, seja do marido, do pai, do sacerdote ou da igreja, revela que ainda luta contra o próprio ego, porque obedecer exige renúncia. E renúncia exige amor. São Paulo, em Efésios 5, fala de uma hierarquia espiritual que reflete a própria Trindade. Cristo é a cabeça da igreja. O homem é chamado a ser cabeça da família. E a mulher, coração do lar. Quando essa ordem é respeitada, a harmonia, quando é quebrada, a confusão, a submissão que a Bíblia propõe não é passividade, mas cooperação, não é silêncio forçado, é diálogo santificado. Romans, isso também é para vocês. A autoridade não é autoritarismo. O homem de Deus lidera servando, guia, amando, protege perdoando. Uma mulher se submete com alegria a um homem que se submete a Cristo. Por isso, se queres uma companheira obediente, ser primeiro um líder obediente. E mulheres, compreendam, a rebeldia é a semente do caos. A mulher que não aceita a direção dificilmente aceitará a correção. O orgulho é o muro que impede o Espírito Santo de agir, mas quando a mulher decide confiar, o lar se transforma em altar. A submissão não é derrota, é vitória sobre si mesma. Santa Gianna Beretta Molla, médica e mãe, dizia: o verdadeiro amor é o dom total de si mesmo. Ela entendia que a obediência e o amor não se separam. Quando obedecemos por amor, participamos do próprio mistério de Cristo. Há também a rebeldia contra a igreja. Quantas pessoas dizem acreditam em Deus, mas não em religião? Isso é o mesmo que dizer acredita em cabeça, mas não em corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Rejeitar sua autoridade é rejeitar o próprio Cristo que a fundou,
Santo Inácio de Antioquia já advertia: onde está o bispo, ali está a igreja. E onde está Cristo Jesus, ali está a Igreja Católica. Rebeldia espiritual é recusar correção, é resistir ao Espírito, mas o Espírito não força. Ele convida, ele sussurra, e quem ama obedece. Se m'amez, guardareis os meus mandamentos. João 14. A obediência é o idioma do amor. Talvez você tenha dificuldade com essa palavra submissão, porque foi ferido por autoridade humana. Se alguém te impôs medo ou injustiça em nome de Deus, saiba, essa não é a submissão bíblica. A verdadeira submissão é vivida na liberdade dos filhos de Deus, não no medo dos escravos. Faz agora esta oração: Senhor, quebra em mim todo espírito de rebeldia e orgulho. Ensina-me a confiar na Tua vontade e a respeitar a Tua ordem. Que eu seja submisso a não por medo, mas por amor. Que em cada decisão eu reconheça Tua voz e Tua sabedoria. Dá-me o coração de Maria, que disse: faça-se em mim segundo a Tua palavra. Exame. A mulher que aprende a obedecer a Deus torna-se luz onde pisa. Sua docilidade não é fraqueza, é força revestida de graça. E quem vive sob a autoridade do céu caminha em paz, porque sabe que quem manda é o amor, para te guardares da mulher má, da lisonja da língua da adúltera. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes seduzir pelos seus olhares, porque por causa da mulher adúltera, o homem é reduzido a um bocado de pão. E a mulher casada anda à caça de uma vida preciosa. Provérbios 6, 24-26. O livro dos Provérbios é um manual de sabedoria. E neste trecho, ele soa como um pai alertando um filho. Cuidado com os olhares que te prometem prazer, mas te conduzem à ruína. A sedução é uma das armas mais antigas do inimigo e talvez a mais eficaz. Ela não grita, sussurra, não obriga, convence. A mulher, sem Deus, aprende a usar o encanto como poder, e quando o encanto vira manipulação, o amor morre. Se és, Lewis disse, Satanás não enche o homem de ódio contra Deus, mas de esquecimento de Deus. É exatamente o que acontece quando a sedução domina o coração. Deus deixa de ser lembrado. O olhar se torna uma armadilha. As palavras, teias invisíveis. A sedução não é apenas física, é espiritual. Ela é cativa para dominar, e aquele que se deixa prender perde a liberdade interior. A história de Sansão e Dalila é um espelho dessa verdade. Um homem chamado separado, ungido, mas vulnerável. Dalila não o atacou com força, mas com insistência. Suas palavras foram como gotas que perfuram pedra. A sedução sempre promete carinho, mas entrega correntes. Sansão trocou a força de Deus pelo toque da ilusão e chegou acorrentado e zombado pelos inimigos. O Papa Bento XVI explicou: o pecado sempre promete liberdade, mas termina por escravizar. Essa é a natureza da sedução. Faz parecer que você está escolhendo quando, na verdade, está sendo escolhido para cair. Vivemos numa era em que a sensualidade se tornou linguagem. É o olhar na câmera, a posse estudada, o corpo usado como moeda. A cultura transformou o dom da beleza em instrumento de poder, mas quando o corpo é usado para manipular, ele perde sua dignidade e a alma perde sua paz. O Catecismo da Igreja Católica N, 2523 ensina:
A modéstia inspira a escolha do vestuário, guarda o silêncio e a discrição. Protege o mistério das pessoas e do seu amor, ou seja, o olhar puro é reflexo de um coração puro. A mulher que se veste e se comporta com intenção de provocar está profanando o templo que deveria glorificar o Criador. Homens, é hora de vigiar o olhar e o coração. Jesus foi direto. Aquele que olhar para uma mulher com desejo impuro já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus 5, Ashbah. A sedução não acontece só fora, começa dentro. É por isso que a santidade precisa começar nos olhos. Mulheres, compreendam, vocês foram criadas para inspirar, não para provocar. A verdadeira beleza é a que acalma o coração de quem a vê, e não a que o incendeia com desejos desordenados. Santa Catarina de Sena dizia: quando uma alma é bela, até o corpo se torna luz. A pureza tem um brilho que nenhum filtro consegue imitar. O espírito da manipulação, porém, não se manifesta apenas na aparência, mas também nas palavras. A mulher que usa elogios, lágrimas ou silêncio como armas está jogando com o dom mais sagrado que recebeu a capacidade de amar. Deus criou a mulher para curar, não para controlar. O Papa Francisco alertou: a manipulação é a antítese do amor. Quem manipula não ama, usa. E o amor que usa é amor morto. Por isso, a mulher que ama a Deus busca purificar seus gestos, suas intenções e até seus olhares, porque sabe que um olhar pode ferir tanto quanto uma palavra. E se você, mulher, reconhece em si algo desse comportamento, talvez o desejo de chamar a atenção, de ter controle, de ser admirada, não se condene. Deixe o Espírito Santo curar essas feridas. Toda manipulação nasce da insegurança. E toda insegurança é curada quando se descobre a própria identidade em Cristo. Homens, se você está sendo seduzido por alguém que o afasta de Deus, saia dessa armadilha agora. Sansão perdeu os olhos, mas você pode perder a alma. O diabo sempre disfarça a prisão com perfume. Rezé comigo. Senhor Jesus, purifica meu olhar, minhas intenções e meus desejos. Dá-me sabedoria para reconhecer a sedução que destrói e coragem para fugir dela. Enche-me de teu Espírito Santo para que o meu coração busque a pureza, que meus olhos reflitam o teu amor e nunca se tornem armadilhas para ninguém. Cria em mim um coração limpo, ó Deus, e renova em mim o teu espírito reto. Salmo 50. Senhor, a mulher que busca a Deus encanta sem prender, atrai sem dominar, ama sem exigir, porque o olhar de quem é santo não escraviza, liberta a serem prudentes, castas, boas donas de casa, bondosas e submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tito 2. O lar é o primeiro santuário da humanidade. É nele que se aprende a amar, a perdoar, a rezar, a servir. Quando o lar se desordena, o mundo também se perde, e o que o apóstolo Paulo chama de boas donas de casa não tem nada a ver com servidão doméstica, tem a ver com responsabilidade espiritual. A mulher que guarda o lar guarda a fé, ela é o coração que mantém o altar aceso, mas a mulher sem Deus rejeita esse chamado, ela quer estar em todo lugar, menos no centro daquilo que Deus confiou às suas mãos, correr atrás de tudo.
mas se esquece do essencial, está sempre ocupada, mas nunca presente. Sua casa está cheia de coisas, mas vazia de paz. Vivemos num tempo em que cuidar do lar é visto como algo menor, ultrapassado. Porém, o Papa Francisco nos lembra: a casa é a igreja doméstica, o primeiro lugar onde a fé é transmitida e vivida. Se o lar perde sua espiritualidade, tudo o que o cerca se desmorona. Não há oração que se sustente em um coração dividido entre o altar e o espelho, entre o amor e o ego. A mulher, segundo o coração de Deus, entende que cuidar da casa é ministério. Ela organiza o espaço não por vaidade, mas por amor. Ela cria um ambiente de serenidade onde o marido encontra descanso e os filhos aprendem a amar. A mulher de Provérbios 30, e um é o modelo perfeito, trabalha, planeia e serve, e ainda assim guarda o equilíbrio interior. Ela não é prisioneira da casa, é rainha do lar. Santo João Paulo II, na Carta às Mulheres, escreveu: a mulher revela o rosto humano de Deus através da ternura. É essa ternura que transforma uma simples casa em templo, a mesa do jantar se torna altar, o gesto de cozinhar se torna oração, o abraço dado ao filho é sacramento de amor. Tudo, na vida de uma mulher piedosa, pode se tornar expressão de fé, mas quando o coração se esfria, a casa perde o altar. Os filhos deixam de ver o exemplo de oração. O marido já não encontra acolhimento. E o lar, que deveria ser refúgio, vira campo de batalha. É o que o Papa Bento XVI chamava de crise da presença feminina no lar. Mulheres que estão fisicamente em casa, mas espiritualmente ausentes, dominadas por redes sociais, por vaidade, por comparação. Homens, prestem atenção. Uma mulher que despreza o cuidado com o lar dificilmente compreenderá o valor do compromisso, porque o lar exige constância, paciência e renúncia, virtudes também necessárias para o amor. Se ela trata a sua casa com negligência, como cuidará do teu coração? E mulheres, se percebem que têm negligenciado o lar, não se culpem, restaurem. Deus não quer te sobrecarregar, centrar. O Espírito Santo quer reacender o altar da tua casa. Um pequeno gesto, uma oração antes do trabalho, uma vela acesa diante de uma imagem sagrada, uma bênção sobre os filhos, tudo isso reabre a porta para que o céu entre. Santa Célie Martin, mãe de Santa Teresinha, escreveu ao marido: o nosso dever é fazer da casa um pedacinho do céu, onde Deus seja amado e servido acima de tudo. E ela o fez com simplicidade e fé. Nenhum dos seus atos domésticos foi pequeno, porque tudo foi feito por amor. O catecismo também ensina que o lar é o primeiro espaço de evangelização SIC 2226. Não é preciso pregar nas praças quando se pode evangelizar dentro de casa. A oração familiar é o escudo que nenhuma força maligna pode atravessar. Uma mulher que reza dentro do lar é mais forte que 1000 discursos. Por isso, o Espírito Santo te chama hoje a restaurar o teu altar doméstico. A tua casa não é só paredes, é território sagrado. O demônio odeia lares ordenados, porque neles o amor de Deus reina. Reze comigo: Senhor Jesus, consagro a Ti o meu lar. Entra nas minhas paredes, no meu chão, nos meus relacionamentos. Que a Tua presença seja o perfume que enche cada cômodo. Dá-me sabedoria para transformar o meu lar num altar vivo.
e que todos os que entrarem nele sintam a tua paz. A mulher que cuida do lar com amor transforma a casa em catedral. E a catedral mais bela que existe é o coração de uma mulher que fez do lar um lugar onde Deus habita. Mas, chegando o aniversário de Herodes, dançou a filha de Herodíades diante de todos e agradou a Herodes. Por isso prometeu, sob juramento, dar-lhe o que pedisse, e ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista, Mateus 6:8. Poucos episódios na Bíblia mostram com tanta clareza o poder destrutivo da sensualidade desregrada quanto esta cena. Uma dança, um simples ato corporal, foi suficiente para arrancar a cabeça do maior profeta do Novo Testamento, e o que parecia um momento de prazer e sedução tornou-se o estopim de uma tragédia espiritual. A filha de Herodíades dançou para agradar, mas no fundo dançava para manipular. Seu corpo virou instrumento de pecado, e Herodes, movido pela vaidade e pelo desejo, perdeu a razão e a consciência. Assim o inimigo age, começa com algo aparentemente inofensivo, uma dança, uma atitude, uma imagem. Mas o fim é sempre a destruição da pureza e o afastamento de Deus. Sim, Lewis dizia, o pecado é como fogo aquece no início, mas queima no final. É isso que a sensualidade faz. Promete prazer, mas entrega ruína. Ela se disfarça de liberdade, mas é prisão. A cultura moderna chama de empoderamento, o que Deus chama de escravidão. Redes sociais estão cheias de mulheres que confundem valor com visibilidade, elegância com exposição e liberdade com licenciosidade. O corpo é dom sagrado, não vitrine. Quando usado para provocar, ele deixa de ser templo e se torna isca. São Paulo nos alerta a fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se entrega à imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6. Shibá. O corpo foi criado para glorificar o Criador, não para satisfazer o público. Santa Teresa de Calcutá dizia, a pureza é o esplendor da alma que pertence totalmente a Deus. A mulher que entende isso guarda sua beleza como se guarda um tesouro. Ela não precisa mostrar o que o céu já vê. Sua presença fala mais que sua aparência. A modéstia não é vergonha, é reverência. O Papa Francisco recordou em uma homilia: o corpo humano é o instrumento através do qual Deus se manifesta. Profaná-lo é ferir o próprio rosto de Cristo. E como o inimigo sabe disso, ele faz de tudo para banalizar o sagrado. O que antes era gesto de ternura, hoje é espetáculo de provocação. O que antes era símbolo de amor, agora é produto de consumo. O espírito do mundo diz, mostra o que você tem para ser admirada. O Espírito de Deus diz, oculta o que é santo para ser guardada. A primeira busca aplausos. A segunda, unção. Mulheres, vocês foram criadas para irradiar luz, não para distrair olhares. O sorriso de uma alma pura é mais belo que qualquer corpo exibido. E, homens, não sejam cúmplices da cultura da sensualidade. Não alimentem o que destrói o sagrado. Jesus ensinou, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, a pureza não é repressão, é força. Ela protege, amadurece e eleva. Santo Agostinho dizia, a castidade é o amor que sabe esperar.
E esperar é o verbo dos fortes. Quando a sensualidade entra num relacionamento, o amor se torna comércio. Mas quando a castidade guia o coração, o amor se torna adoração. A mulher de Deus não precisa conquistar, porque já foi conquistada pelo amor do Altíssimo. E se você é mulher, sente que se perdeu nessa busca por atenção, não se condene. Deus não te rejeita. Ele te restaura. Cada olhar que foi usado para o mal pode ser curado pela luz da graça. Cada dança feita para agradar aos homens pode ser transformada em louvor diante de Deus. Romans. Se vocês se encontram presos em desejos desordenados, peçam ajuda ao Espírito Santo. O mesmo Espírito que libertou Maria Madalena da escravidão do olhar alheio pode libertar vocês também. Reze comigo. Senhor Jesus, purifica meus olhos e meu corpo. Faz de mim um templo da Tua presença. Ensina-me a ver o corpo como dom, não como arma. Que minha beleza seja reflexo da Tua graça e que o meu coração deseje somente agradar a Ti. A sensualidade fora do propósito de Deus é uma chama que consome, mas quando o corpo e a alma se unem na pureza, tornam-se altar vivo da presença divina. E uma mulher pura é mais poderosa que 1000 sedutoras, porque nela habita o próprio Espírito de Deus. Achei coisa mais amarga do que a morte a mulher cujo coração é armadilhas e redes e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus escapa dela, mas o pecador é por ela preso. Eclesiastes 7. Ashley, o amor é dom divino. Mas quando se transforma em ídolo, torna-se prisão. O versículo de Eclesiastes não fala apenas de uma mulher física, mas de uma realidade espiritual. Toda relação que substitui Deus no centro da vida se torna armadilha. O coração humano foi feito para amar o Criador acima de todas as coisas. E tudo o que é amado mais do que ele se transforma em veneno disfarçado de doçura. Sim, Lewis advertiu sabiamente. Quando algo que não é Deus se torna o nosso Deus, ele se torna o nosso demônio. Quantos homens e mulheres hoje vivem escravizados por paixões, relacionamentos e dependências emocionais que os afastam da presença divina, chamam de amor. O que na verdade é idolatria, uma forma sutil de colocar o outro no trono que pertence somente a Deus. A mulher sem Deus muitas vezes transforma o amor em poder. Ela usa o afeto para controlar, o silêncio para punir, o ciúme para prender, o amor, quando não é santificado, se torna possessão. E a possessão é o oposto da comunhão. O amor verdadeiro liberta, não prende, aproxima de Deus, não o substitui. O Papa Francisco alertou: quando colocamos alguém ou algo no lugar de Deus, perdemos a liberdade e nos tornamos prisioneiros do que amamos. E é justamente por isso que tantos casais vivem em conflito, procuram no outro o que só Deus pode preencher. Nenhum ser humano tem capacidade de saciar a sede de eternidade que habita o coração. Vemos exemplos bíblicos dessa idolatria afetiva. Sansão se perdeu por Dalila. Salomão, o homem mais sábio da terra, caiu por causa de suas mulheres estrangeiras que desviaram seu coração do Senhor. Reis 11. Sim. Quando o amor humano se sobrepõe ao amor divino, até o sábio se torna tolo. O amor que vem de Deus é equilibrado, paciente e puro. Ele sabe esperar. Já o amor idolatrado é ansioso, possessivo e frágil. É o tipo de amor que exige, que cobra, que sufoca. Sim, Lewis também disse em Os Quatro Amores:
Quando o amor humano tenta ser um Deus, ele se torna um demônio, e é por isso que tantos corações hoje estão despedaçados porque pediram a outro ser humano o que só o Espírito Santo pode oferecer. Mulheres, o verdadeiro amor começa quando o coração é curado da carência. Enquanto o amor próprio estiver ferido, você vai procurar ser preenchida por mãos humanas, mas o amor humano, sem a bênção divina, se torna laço de dor. Antes de buscar um relacionamento, busque o amado da sua alma, Cristo. Quando ele for o centro, qualquer amor terreno encontrará o seu lugar. Romans. Cuidado com a mulher que tenta se colocar no lugar de Deus. Ela quer ser adorada, não amada, quer ser seguida, não compreendida. É aquela que exige que você prove o amor todos os dias, mas não aceita correção nenhuma. O relacionamento com esse tipo de mulher não te leva à salvação, mas à distração. São João Paulo II ensinou: o amor autêntico é dom de si mesmo, não possessão do outro. A mulher de Deus compreende isso. Ela ama como quem serve. E quando ama, conduz o outro a Cristo, não a si mesma. Por outro lado, existe também a mulher que idolatra o homem. E aqui mora outro perigo. Ela se apaga para agradar, perde a identidade para ser aceita, faz do companheiro o seu Deus. Essa dependência emocional é uma forma de escravidão espiritual. O verdadeiro amor não te apaga, te acende. Se você percebe que está vivendo um relacionamento que tomou o lugar de Deus, é hora de se libertar. Isso não significa desprezar a pessoa, mas recolocar o trono no lugar certo. O coração precisa de ordem primeiro, Deus, depois o outro e, por fim, o próprio eu. Quando essa ordem é quebrada, nasce o caos. Santo Agostinho rezava assim: Senhor, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em Ti. Nenhum relacionamento humano pode oferecer esse repouso. Somente o amor de Cristo é absoluto, constante e inabalável. Reze comigo. Senhor Jesus, liberta-me de toda a idolatria emocional, que eu te ame acima de tudo e de todos. Purifica meu coração das dependências afetivas. Ensina-me a amar como tu amas, com liberdade, com entrega e com verdade. Que em todo relacionamento teu nome seja exaltado e nunca substituído. Quando o amor é vivido sob a luz de Deus, ele cura. Quando é vivido na sombra do ego, ele fere. O amor santo é altar. O amor idolatrado é prisão. Escolha hoje quem será o seu centro. E se for Cristo, tudo mais encontrará o seu lugar. Melhor é morar num canto do eirado do que com mulher briguenta numa casa ampla. Provérbios 21. Jill, há poder nas palavras, poder para curar e poder para ferir. A língua é pequena, mas é como um leme que dirige o navio inteiro. E quando a mulher usa a língua sem sabedoria, ela se torna tempestade dentro do próprio lar. A Bíblia fala com clareza sobre isso. A mulher que não domina suas palavras transforma a casa em campo de batalha. Em Provérbios 14, lemos: a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata derruba com as próprias mãos, e muitas vezes essas mãos são a língua. Quantos lares ruíram não por falta de dinheiro, mas por excesso de palavras duras? Quantos casamentos se perderam não por traição física, mas por ferimentos verbais? Sim, S. Lewis escreveu: a língua pode ser mais cruel que a espada, porque atinge o invisível. A mulher sem Deus usa as palavras como munição, ironiza, critica, grita, acusa,
e faz isso achando que está apenas desabafando, quando na verdade está ferindo o coração de quem mais ama, a mulher piedosa, ao contrário, entende que o silêncio pode ser mais eloquente que o grito, ela fala com doçura, mas com firmeza, sabe quando corrigir e quando calar. Santa Teresa de Calcutá dizia: palavras gentis são curtas e fáceis de dizer, mas seu eco é infinito. E é exatamente isso que sai da boca, nunca mais volta, mas pode ecoar no coração de alguém para sempre. Santiago Tse 5 até 6 nos alerta. Assim também, a língua é um pequeno membro. Mas, gabas de grande coisa, vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua é também um fogo, um mundo de iniquidade. O Espírito Santo nos ensina que a mulher sábia fala quando edificará e silencia quando destruirá. Porque não há bênção em palavras impacientes. O Papa Francisco, ao refletir sobre a fofoca, afirmou: quando falamos mal dos outros, destruímos a imagem de Deus neles. E isso é ainda mais grave dentro da família. Uma mulher que fala mal do marido, dos filhos ou das pessoas da igreja, está, na verdade, falando contra si mesma. A murmuração é veneno espiritual. Uma gota por dia é suficiente para matar a paz de um lar inteiro. A mulher de língua impura também revela o que carrega no coração. Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Lucas 6, Saju. Se o coração está cheio de ressentimento, as palavras transbordarão amargura, mas se está cheio de amor, as palavras serão um bálsamo. Mulheres, não deixem o inimigo usar sua voz para semear discórdia. A serpente no Éden usou a fala para destruir o Éden. E desde então, o diabo continua tentando usar a língua humana para criar confusão. Quando você se irrita, respire e ore antes de responder. Peça ao Espírito Santo que coloque um freio nos seus lábios. Homens, também prestem atenção, uma mulher que não domina a língua é perigosa, porque quem não controla o que fala, também não controla o que sente. E a instabilidade verbal é sinal de instabilidade espiritual. Uma mulher de Deus, mesmo nas dores, fala com ternura e sabedoria. Santo Agostinho, ao meditar sobre o poder da palavra, disse: a língua do sábio é o instrumento do Espírito Santo, por isso a mulher que ora antes de falar se torna canal de paz. A que fala antes de orar se torna instrumento do inimigo. Se fosse mulher, reconhece que tem usado palavras para ferir. Saiba que Deus pode restaurar sua voz. O mesmo Espírito que transformou Pedro, que negou com a boca e depois anunciou o Evangelho, pode transformar a tua língua num instrumento de bênção. Reze comigo, Senhor Jesus. Purifica os meus lábios. Que as minhas palavras sejam fonte de vida e não de destruição. Dá-me a graça de falar com sabedoria, paciência e amor. Que minha língua seja instrumento do teu Espírito e não arma do inimigo. Coloca um anjo à porta da minha boca e ensina-me. O silêncio santo. A mulher que fala com sabedoria é como chuva mansa que rega o deserto da alma. Suas palavras curam, orientam e iluminam. A mulher que fala sem Deus é como vento impetuoso levanta poeira, mas não dá vida. Escolha hoje qual vento soprará da tua boca, o que destrói ou o que edifica. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago Tstere leu: vivemos numa era que idolatra a autossuficiência. O mundo ensina: você não precisa de ninguém. Confie apenas em si mesma. Seja dona do seu destino.
E o que parece empoderamento, na verdade, é o velho veneno do orgulho, agora com rótulo moderno. A mulher sem Deus confunde independência com rebeldia e autonomia como isolamento espiritual. O orgulho é a raiz de quase todos os pecados. Foi ele que derrubou Lúcifer, o anjo mais belo, e o transformou em inimigo de Deus. Foi ele que afastou Eva do paraíso ao acreditar que poderia ser como Deus. E é ele que ainda hoje destrói relacionamentos, igrejas e almas. O orgulho espiritual é ainda mais perigoso porque se disfarça de luz. Sim, Lewis dizia, o orgulho é o mais mortal dos pecados e o mais difícil de reconhecer. De fato, a mulher orgulhosa raramente se vê como tal. Ela chama seu orgulho de personalidade forte, chama sua teimosia de autenticidade, chama sua falta de perdão de autoproteção. Mas Deus vê o coração e Ele sabe quando a força é virtude e quando é vaidade. O Papa Francisco alertou: a humildade é o caminho da santidade, o orgulho é a estrada do inferno pavimentada de boas intenções, e o mais triste é que o orgulho fecha as portas da graça. Deus pode perdoar qualquer pecado, mas não pode encher um coração já cheio de si mesmo. A mulher orgulhosa não escuta conselhos, não aceita correção. E quando tudo dá errado, culpa os outros. Nunca se. A humildade, ao contrário, é a força que se ajoelha, é a virtude dos grandes santos e das almas mais belas. Santa Teresa de Ávila dizia: a humildade é caminhar na verdade, e a verdade é simples, nós dependemos de Deus, sem Ele. Nada podemos fazer. O orgulho é tentar viver sem essa dependência, e o resultado é sempre o mesmo vazio, frustração e solidão. A mulher que se deixa dominar pelo orgulho começa a competir com todos, quer ser mais admirada que as outras, mais reconhecida que o marido, mais ouvida que Deus. E quando alguém a confronta, ela endurece. Prefere perder a paz do que admitir o erro, mas Deus resiste aos soberbos e quem luta contra Deus está lutando contra o amor. Homens, cuidado com a mulher que nunca pede perdão. Isso é sinal de um coração dominado pelo ego. Quem não se humilha diante de Deus será humilhado pela vida. E mulheres, cuidado com o orgulho disfarçado de autoestima. O verdadeiro valor nasce da consciência de ser filha de Deus, não de uma imagem que o mundo exige que você projete. São João Maria Vianney dizia: o orgulho é a corda com que o demônio nos amarra, e é assim mesmo. O inimigo não precisa de grilhões quando encontra vaidade. Ele apenas sopra elogios. E o coração que ama aplausos se perde. A mulher humilde, porém, é uma força silenciosa. Ela não precisa provar nada, porque sabe que ela pode até ser firme, mas nunca arrogante, decidida, mas nunca prepotente. Quando cai, levanta. Quando é corrigida, agradece. Quando é exaltada, devolve a glória a Deus. Jesus, o Filho de Deus, lavou os pés dos discípulos. Ele poderia ter reinado com esplendor, mas escolheu servir com amor. Se até o Senhor se fez servo, quem somos nós para buscar glória? Talvez você, mulher, tenha construído muros para não se ferir, e com o tempo, esses muros viraram fortalezas de orgulho. Mas, Rodi, o Espírito Santo te convida a derrubar essas paredes e abrir espaço para a graça. O mesmo Deus que exalta os humildes está pronto para restaurar o teu coração. Reze comigo.
Senhor Jesus, quebra o orgulho dentro de mim, tira de mim a necessidade de estar certa, de vencer, de controlar. Dá-me um coração manso e humilde como o teu. Ensina-me a depender de ti e não da minha força. Que eu me glorie apenas na tua cruz, onde o amor venceu o orgulho. A mulher que aprende a se humilhar diante de Deus será exaltada diante dos homens. A que busca a glória, por si mesma será esquecida. O orgulho é fardo, mas a humildade é leveza. E quem escolhe o caminho da humildade, caminha ao lado de Cristo, que disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mateus 11, Argil. Não nos tornemos presunçosos, provocando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Gálatas 7. Argil. Poucas coisas corroem tanto o coração quanto a inveja. Ela é um pecado discreto, sorridente, mas profundamente destrutivo. Não se manifesta com barulho, sussurra. A mulher sem Deus, movida pela insegurança, olha ao redor e mede o seu valor pela vida alheia. E cada comparação é uma ferida aberta que sangra dentro do espírito. A inveja é o oposto do amor. Enquanto o amor se alegra com o bem do outro, a inveja se entristece com a sua vitória. É o único pecado que não oferece prazer, só dor. O diabo não criou a inveja para satisfazer, mas para dividir. Ele sabe que uma mulher invejosa jamais terá paz, porque o olhar dela está sempre voltado para fora, nunca para o alto. C.S. Lewis escreveu: o orgulho leva à competição e a inveja é o combustível da competição. A mulher invejosa não quer apenas ter o que o outro tem, ela quer que o outro perca. E quando isso acontece, o coração dela se alegra com a dor alheia. Isso é o mais triste. A inveja transforma o amor em rivalidade e a comunhão em disputa. O Papa Francisco advertiu: a inveja é uma tristeza pelo bem do outro. É a raiz de muitas divisões na igreja e nas famílias. Quantos lares estão fragmentados porque uma mulher não consegue ver a bênção da outra sem sentir desconforto? Quantas amizades foram destruídas porque uma elogiou o que a outra queria possuir? O espírito de comparação é o terreno onde a inveja floresce. Redes sociais intensificaram esse mal. A mulher, sem vigilância espiritual, passa horas comparando sua aparência, sua casa, seu casamento e até sua fé com a de outras pessoas. E quanto mais compara, mais se sente insuficiente. O inimigo sabe disso. Enquanto você olha para os outros, deixa de olhar para Deus. A Bíblia nos ensina, Filipenses 2:3, nada façais por rivalidade ou vanglória, mas com humildade considerai os outros superiores a vós mesmos. Esse é o antídoto da inveja, a humildade. Quando o coração é humilde, ele celebra a vitória dos outros como se fosse sua. A inveja não é apenas um sentimento, é um portal espiritual. Foi por inveja que Caim matou Abel. Foi por inveja que José foi vendido por seus irmãos. Foi por inveja que os fariseus entregaram Jesus à morte. Toda vez que o coração se deixa dominar pela inveja, ele repete a lógica de Satanás. Não suporto ver o outro amado por Deus. Mulheres, cuidado com a comparação disfarçada de inspiração. Nem tudo que você admira é chamado para você viver. Cada alma tem um propósito único e cada caminho tem o seu tempo. O que é bênção para uma pode ser provação para outra. A mulher sábia sabe admirar sem desejar possuir. Romans. Atenção!
Uma mulher invejosa é facilmente dominada pelo ressentimento. Ela vive reclamando, nunca agradece. E está sempre competindo, o olhar dela nunca está satisfeito. Porque a inveja é um poço sem fundo. A mulher de Deus, ao contrário, é grata. Ela olha para o que tem e louva. A gratidão é o perfume das almas livres. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: a santidade não consiste em fazer grandes coisas, mas em aceitar as pequenas com amor. Uma mulher grata descobre tesouros onde outra só vê em rotina. Ela sabe que o que Deus lhe deu é suficiente. E quem é grato nunca inveja, porque já vive em plenitude. Se você percebe em si traços de inveja ou comparação, não se condene, confesse, traga à luz o que te corrói no escuro. O Espírito Santo quer te libertar dessa prisão silenciosa. Recê comigo. Senhor Jesus, cura o meu coração da inveja e da comparação. Liberta-me da necessidade de me medir pelos outros. Ensina-me a me alegrar com o sucesso alheio e a ver a tua mão em tudo que tenho. Dá-me um coração grato, simples e contente, que se alegra apenas em te agradar. A mulher invejosa vive em guerra com o mundo. A mulher grata vive em paz com o céu. E quando a alma aprende a agradecer, ela transforma o pouco em abundância, a rotina em oração e a vida em louvor. Então ela lhe disse: como podes dizer que me amas se o teu coração não está comigo? Já zombaste de mim 3 vezes e ainda não me revelaste onde está a tua grande força. E como ela o importunava todos os dias com suas palavras e o atormentava, a alma dele se angustiou até a morte. Então revelou-lhe todo o seu coração. Juízes 16, 15, 17. Poucos textos revelam com tanta clareza o poder destrutivo da manipulação emocional como o de Dalila e Sansão. Ela não usou força, usou chantagem, não ameaçou, convenceu, não gritou, insistiu. E com palavras sutis, foi corroendo a resistência do homem até deixá-lo vulnerável. Assim age o espírito da manipulação. Ele finge amor, mas busca domínio. A mulher sem Deus transforma o afeto em ferramenta de controle, usa lágrimas para obter atenção, o silêncio para punir, o drama para comandar. Finge fraqueza para que o outro ceda. Finge amor para conseguir poder. É o tipo de comportamento que destrói relacionamentos, famílias e até ministérios. Sim, és. Lewis escreveu: o amor, quando deixa de ser dom, torna-se tirania. A manipulação é exatamente isso. O amor corrompido pelo ego é a tentativa de forçar o outro a agir conforme a própria vontade, usando o sentimento como arma. E o pior é que, muitas vezes, esse tipo de manipulação é confundido com carinho, quando, na verdade, é veneno disfarçado de ternura. O Papa Francisco alertou: o amor não aprisiona, onde há controle, não há amor. A mulher piedosa entende que o amor verdadeiro não exige, inspira, não comanda, convida, não pressiona. Liberta. O Espírito Santo trabalha por atração, não por coerção. O diabo trabalha pelo medo, pela culpa e pela manipulação. E ele encontra terreno fértil em corações feridos e carentes. A mulher manipuladora aprendeu a dominar com a emoção, não com a razão,
Ela conhece as fraquezas do outro e as usa a seu favor e o faz muitas vezes inconscientemente, porque não conhece outro modo de ser amada. Mas isso revela uma ferida profunda, o medo da rejeição. Quando o coração não confia no amor de Deus, tenta controlar o amor dos homens, homens discernam. Uma mulher que usa chantagem emocional para manter o relacionamento não te ama, te possui. O amor verdadeiro é generoso, não ansioso, ele se doa, não exige. Dalila não amava Sansão. Ela usou até arrancar-lhe o segredo da força e, quando conseguiu, entregou-o ao inimigo. Assim também acontece com quem se deixa prender pela manipulação, perde a força espiritual e cai nas mãos de quem não deseja a sua salvação. Mulheres, se vocês reconhecem em si esse padrão de querer controlar, de usar o silêncio como castigo, de culpar para conseguir atenção, saibam, isso não é poder, é prisão. Deus quer te libertar desse comportamento. Ele quer curar a ferida que faz você acreditar que precisa dominar para não ser abandonada. Sim, Lewis dizia, o amor só existe onde há liberdade. O amor que aprisiona é apenas um reflexo distorcido do verdadeiro amor. Quando deixamos Deus ocupar o primeiro lugar, o medo de perder o outro desaparece, porque quem confia em Deus, entrega. E quem entrega, descansa. A mulher manipuladora também é vítima de sua própria teia. Vive exausta, tentando controlar o incontrolável, mas a mulher de Deus vive em paz porque entrega. Santa Teresa de Calcutá dizia, se você ama até doer, então o amor é verdadeiro, e amar até doer é permitir que o orgulho morra para que o amor ressuscite. O Catecismo da Igreja ensina que o amor é a entrega total de si mesmo, SIC 2331. Não há espaço para controle onde há entrega. O Espírito Santo age em liberdade, e onde há liberdade, há paz. Rezé comigo. Senhor Jesus, liberta-me de toda forma de manipulação. Cura o medo que me faz controlar. Ensina-me a amar com liberdade, sem impor. Essa-me seguir, que eu confie em Ti mais do que nas reações dos outros. Que meu amor seja reflexo do Teu puro, livre sincero. A mulher que manipula busca segurança. A mulher que confia em Deus encontra paz. O amor que tenta dominar sempre termina em ruína, mas o amor que se ajoelha diante de Deus se torna alicerce de eternidade. Conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, assim. Porque morno. E não és frio nem quente. Estou para vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3, 15, 16. Essas palavras de Jesus à igreja de Laodiceia são uma das advertências mais severas de toda a Escritura e, hoje, talvez sejam mais atuais do que nunca. Vivemos tempos de mornidão espiritual de pessoas que se dizem de Deus, mas vivem como se Ele não existisse. A mulher sem Deus, mesmo que carregue uma Bíblia na mão, pode ter um coração distante do Senhor. A frieza espiritual não acontece de um dia para o outro, ela começa de forma sutil, primeiro uma oração esquecida, depois um domingo perdido, mais tarde uma pequena concessão ao pecado, até que, lentamente, o fogo do primeiro amor se apaga, o coração que antes ardia pelo céu, agora se contenta como morno da rotina. Sim, Lewis alertou. O inimigo mais perigoso da fé não é a dúvida, mas a indiferença. A frieza não grita, silencia, não nega Deus, o ignora.
E é isso que o torna tão perigoso. Ela se disfarça de equilíbrio, de prudência, até de maturidade, mas por trás desse controle emocional se esconde uma alma que já não se comove com o amor divino. O Papa Francisco, em uma de suas homilias, disse: o cristão morno é aquele que não faz mal, mas também não faz bem. É o cristão do meio termo que não incomoda o diabo nem alegra Deus. Essa é a tragédia da mornidão. A vida perde sabor e a fé perde poder. A mulher fria espiritualmente pode continuar frequentando a igreja, mas não sente mais nada. Canta sem louvar. Ora sem crer. Serve sem amor. O Espírito Santo não encontra espaço em um coração distraído. O fogo da presença divina é mantido com oração, arrependimento e pureza. E quando um desses elementos falta, a chama se apaga. São João da Cruz comparava a alma fria a uma fogueira apagada. Ainda resta cinza, mas não calor. E se o vento do Espírito não sopra, ela se torna pó. Por isso, Deus às vezes permite tempestades, porque o vento da dor reacende o fogo do amor. A mulher de Deus, ao contrário, busca o fogo do Espírito. Ela não se conforma em apenas frequentar a fé. Ela quer arder, quer sentir, viver e irradiar a presença divina. Essa mulher tem sede de oração, prazer na palavra e alegria em servir. Mesmo em meio às provações, ela mantém o coração quente, porque o amor de Cristo é o seu combustível. Mas a mulher que se deixa dominar pela frieza, vive em tédio espiritual, busca emoção no mundo porque não encontra mais encantamento em Deus. É por isso que tantas se afastam, confundem a ausência de emoção com a ausência de presença, mas Deus não se manifesta sempre em fogo. Às vezes, vem em brisa. Leve um Reis 19. Sir Romans. Cuidado com a mulher espiritualmente morna. Ela não te conduzirá à fé, mas à distração, porque o coração frio não aquece o de ninguém. E mulheres, se vocês sentem que a fé é frio, não se envergonhem, reacendam. O Espírito Santo é especialista em reacender o que parecia perdido. O Papa Bento XVI dizia: a fé não é um sentimento que passa, é uma decisão que se renova. Então, mesmo que o coração esteja frio, decida voltar. A decisão vem antes da emoção. Comece orando, mesmo sem vontade, adorando, mesmo sem sentir, e logo o fogo voltará. Reze comigo. Senhor Jesus, reconheço que meu coração esfriou. Toca-me com o teu Espírito e reacende o fogo do teu amor em mim. Que a minha alma volte a se alegrar na tua presença. Não quero ser morna. Quero arder de amor por ti. Dá-me o coração da Virgem Maria, sempre inflamado pelo teu Espírito. O fogo do Espírito não se mantém com costume, mas com entrega. A mulher fria vive de aparências, a mulher cheia de Deus vive de presença, e quando o coração volta a arder, o rosto reflete o céu, e o mundo percebe que Deus mora ali. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. João, Joe, depois de tantas advertências, o coração pode se sentir pesado, e é justamente aqui que a mensagem da cruz revela o seu poder. O objetivo de Deus nunca foi condenar, mas curar. Ele corrige porque ama, disciplina porque deseja restaurar. Cada sinal de alerta, cada desconforto espiritual, cada dor da consciência é
Na verdade, o toque suave do Pai, chamando o Filho de volta. Se S. Lewis escreveu, Deus sussurra em nossos prazeres, fala em nossa consciência, mas grita em nossas dores. É o megafone para despertar o mundo surdo. O arrependimento é esse despertar, é quando a alma, cansada de lutar contra Deus, finalmente se rende. É o momento em que o orgulho cede lugar à lágrima e a lágrima se transforma em libertação. A mulher sem Deus pode até tentar esconder o pecado, mas o coração nunca se cala. A inquietação é o convite da graça e o mais belo é que Deus não espera a perfeição antes do perdão. Ele oferece perdão para que possamos alcançar a perfeição. O caminho da santidade não começa com vitória, mas com arrependimento. O Papa Francisco, falando sobre a misericórdia, disse Deus, nunca se cansa de perdoar. Nós é que nos cansamos de pedir perdão. E é por isso que o inimigo trabalha para encher o coração de vergonha, para que a pessoa desista de voltar. A vergonha é o peso que impede o retorno, mas o arrependimento é a ponte que reconstrói o caminho. A mulher que se ajoelha diante de Deus não se humilha, se liberta. Cada lágrima derramada no arrependimento é uma pedra retirada do muro que separava a alma do céu. É assim que a graça age silenciosa, profunda e transformadora. A história da mulher adúltera em João 8 é a prova disso. Cercada por homens prontos a apedrejá-la, ela encontrou em Jesus não acusação, mas misericórdia. Ele não negou o pecado, mas ofereceu um novo começo. Vai e não peques mais. João 8. Isso aí. O arrependimento verdadeiro não nega o erro, o supera pela graça. Se S. Lewis também escreveu, cada santo tem um passado e cada pecador tem um futuro. Essa é a essência do Evangelho. Nenhum pecado é maior que o sangue de Cristo. Nenhum desvio é tão distante que a mão de Deus não alcance. Mulheres, se vocês se identificaram com qualquer um dos sinais anteriores, orgulho, sensualidade, manipulação, frieza, inveja, rebeldia, saibam, este é o momento da virada. A graça não vem para humilhar, vem para reerguer. O Espírito Santo está à porta do teu coração. Não com condenação, mas com ternura. Ele quer te restaurar, não te punir. Homens, aprendam a olhar as mulheres com os olhos de Cristo, onde o mundo vê queda, ele vê potencial, onde há ferida, ele enxerga futura santidade. Não usem o erro de uma mulher para julgá-la, mas para interceder por ela. Todo homem que ora por uma mulher ferida se torna cooperador da graça. São João Paulo II dizia, a misericórdia não é fraqueza, é a força do amor que vence o mal. É essa força que Deus quer derramar sobre você hoje, mas é preciso uma decisão arrepender-se. Arrependimento não é remorso, é mudança. Não é chorar pelo passado, é caminhar diferente no futuro. E quando o coração se abre, a restauração acontece. A mulher que antes era fonte de destruição se torna canal de bênção. Aquela que seduzia com o olhar agora evangeliza com o brilho dos olhos. Aquela que manipulava com palavras agora consola com sabedoria, porque o Espírito Santo transforma as feridas em testemunhos. Reze comigo com sinceridade. Senhor Jesus, eu te peço perdão por cada palavra, olhar e atitude que te entristeceu. Lava-me com teu sangue e renova meu coração. Tira de mim o orgulho, o medo, o pecado e a culpa.
Faz de mim uma nova mulher, cheia do teu espírito e da tua paz, que a minha vida, a partir de hoje, seja um reflexo do teu amor. Quando a mulher se arrepende, o seio celebrar. O arrependimento não é o fim da história, é o começo da santidade. A graça de Deus não apenas perdoa o passado, mas escreve um futuro novo. E assim, terminamos esta reflexão com o convite do próprio Cristo. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21. Se você permitir, Ele fará nova também a sua vida